Tô aí atrasado, né? Deve ser 5h33 talvez, né? E eu tô aqui para falar hoje aí dessa coisa que a gente já comentou aí de um modo geral. Ainda tô aqui com a perna esticada, improvisei, por isso que eu me atrasei hoje. Até o anúncio hoje da live também foi mais tarde, de um modo geral. Fala, Rodrigo. Tô aqui de molho ainda, vou ficar um bom tempo aí, né? Pelo menos uns 15 dias fazendo aí a live assim mais, né, relaxado, sem botar kimoninho, sem fazer nada. Não, a dor tá tranquilo, só depende do esforço que faça. Uma determinada posição dá uma puxada aqui, mas de resto, o tratamento tá indo bem pra caramba. Não sei necessariamente se foi como é que se diz? Cara, eu tô mole esses dias, cara. Na distensão, né? Mas alguma coisa aconteceu. Sensei Fernando, desculpa aí novamente, tá tão à vontade. O bonezinho, né? Pra diminuir o cabelo que tá ficando grande. Não gosto de me ver cabelo tão volumoso. Aí eu boto um bonezinho aqui. Quando eu tô de karategi é outra história, né? Aí a gente fica mais, né, guerreiro ali, aquela coisa mais disposto a suar, é outra história, né? Mas se eu tô parado aqui, eu falo, vou botar um bonezinho aqui esses dias. E eu devo, como eu tava falando aí pro Rodrigo, eu devo ficar assim uns dias aí, né? Tipo, uns 15 dias garantidos não fazer esse esforço com a perna, né? E botar o karategi no treinar, pra mim é complicado. Dá uma agonia que eu vou querer fazer movimentação, treinar e não vai dar. É agoniante. Lucas, seja bem-vindo aí, seja bem-vindo. Boa tarde. Caramba. Gente, eu tô molenga, eu tô diferente do meu habitual. Hoje eu vou falar dessa ideia que a gente já falou de um modo geral. Obrigado aí pelos coraçõezinhos, isso aí ajuda, hein? Quem quiser partilhar também essa live aí com alguém que vocês acham que pensa igual a gente aí, só apertar essa setinha aí. Agora, eu já eu já entrei nesse tema, né, antes, de leve, e eu tô sempre falando isso de um modo geral, nos meus textos, no meu livro e tal, que é aquela crença, né, de que o cara tem, de que o que ele pratica, né, é autêntico, é purinho, né, do criador para hoje. Isso no Shotokan, então, nossa, é pior ainda, porque o Shotokan ele teve não só influências japonesas, né, como pesquisas por conta própria. O Asai fez, o Kanazawa fez, o Kaze fez, todos eles fizeram, né? A ruptura do tendão patelar, nossa, que brabo, hein, sensei? Brincadeira não, hein? Não, espero que aqui realmente as orientações que o meu quiroprata tenha dado, né? Porque ele constatou que não era coluna, no lugar onde eu mostrei, né? E eu acho que realmente não é. E tudo que ele me indicou está me ajudando a melhorar bastante, né? Aconteceu anteontem o negócio, né? Agora tô seguindo direitinho, pomada, remédio de manhã e repousando ela aqui. Claro que eu lavo uma louça aqui, faço uma cama e tudo, para não ficar tudo nas costas da mulher, né? Mas tô me poupando mais, né? Dentro da normalidade. Agora, voltando ao assunto, eu acho que é uma das crenças mais, como é que eu vou dizer, que eu acredito, né, mais sonhadoras que tenha, que você vai aprender ali uma arte marcial ou um sistema, né, que está intacto, né, que passou pelo tempo e não teve interferência alguma, né? E como eu estava falando, no Shotokan é pior ainda, porque sai o Shurite e o Shorin-ryu ali com o Gishin Funakoshi, vão para o Japão, né? Esses conhecimentos através dele, fundidos entre si, né? Porque quando a gente aprende alguma coisa assim, não tem jeito, né?
De um modo geral, a pessoa, né, absorve aquilo e vai fluindo, né? Ele pode até saber ensinar, não, isso é do Shurite de Asato, isso aqui quem me ensinou foi o Sensei Anko Itosu, né? Ele pode até saber, né, no Shorin Ryu e tal, separar. Mas na real, o que a gente percebe é isso, né? A gente percebe que é um sonho da pessoa de pertencer a uma linhagem, né? Uma tradição que às vezes você não vai deixar de pertencer. Por exemplo, todos nós adeptos de Shotokan, independente da formação, se a gente sabe a movimentação, kata, né, Kihon de determinada escola de Shotokan, principalmente se for uma ligação japonesa, né, ainda que seja um caso como o meu, eu me formei pela WKF, né, infelizmente era, né, a linhagem ali, a federação, né, que a FECERJ, né, a do Rio, né, Federação de Karatê do Rio, é ligada, porque é uma coisa mais cômoda, porque eles lidam com karatê esportivo. Mas eu me filiei à SKIF, né, porque eu já treinava o programa da linhagem do Kanazawa, mesclado ao Sagara, né, aquela coisa toda que eu já falei. Então, a formação que eu tenho em termos de diploma, né, a linhagem, pô, não tem nada a ver com o que eu estudei, com o que o Rodrigo estudou, né? Porque a gente estudou muito mais uma mentalidade japonesa e okinawana do que uma concepção aí de karatê europeu esportivo. Mas o diploma é esse. Mas eu me filiei com a SKIF, né? Eles aceitam você sendo faixa preta. Acho que é Shodan e Nidan. Eles aceitam vindo de fora. Sem uma confirmação, sem necessitar de um exame, né, de confirmação. Então, como eu estava falando, hoje tá que tá. Hoje eu tô mole mesmo. Deve ser esse relaxante muscular aqui. O que acontece? Sei, os Carlin. Seja bem-vindo aí. Eu acho que no final das contas, o que vale é o que você treina, né? O fundamento, né, do que você treina, daquele estilo. Porque se você treina, né, aquele estilo, cara, ele tem, querendo, direto ou indiretamente, ele é ligado ao fundador. Então você faz parte de uma continuidade. Ninguém pode negar isso. E o que vai definir o que você pratica, o que você é você, né? Quando as pessoas falam a diferença do karatê japonês para o karatê de Okinawa, mas a diferença existe, existe. Mas no treinamento, na direção, no rumo que você dá aquele teu treinamento. Porque quando você não fica preso, né, fixo só no treinamento japonês das escolas, né, da média e longa distância o tempo todo, aquela dinâmica quase que esportiva, né? Pô, de um modo geral, o que eu percebo é que a diferença realmente está no treinamento que você vai dar. Então, se eu vou lá e treino técnica, né, Tsukami Uke, o agarre, né, de um modo geral, uso dos dedos, fortalecimento dos mesmos, adoto, né, de um modo geral, treinamento lá, né, com jarros, né, entre tantas outras coisas que você acredite, né, que é necessário e que é saudável manter dentro do Shotokan, vindo de Okinawa, por que não, né? Não vai estar ali, não vai estar deturpando o caminho, vai estar acrescentando, né? A gente só não pode mudar a maneira que se executa um kata dentro da escola Shotokan, dentro de uma escola de Shotokan, né? Boa tarde aí, João. Seja bem-vindo. Não havendo isso, o teu treinamento pessoal compete a você, o meu compete a mim, né? Ninguém tem, né? Eu tenho estado aqui a paisana, então, sem o Karate-gi, né? Tô aqui sentado, né? As primeiras lives que eu fiz aqui no Instagram eu tava assim, né? Tipo, sem Karate-gi. Aí eu falei, cara, vou dar um gás aqui, vou executar, cara, vou executar um pouquinho das técnicas, vou mostrar um pouco, interagir com o pessoal dessa forma e tal.
Só que agora a capenguinha aqui da perna, né, dando um tempo aí de molho, eu tenho que ficar com a perna esticada, eu tenho que dar um tempo, né, tem que estar passando a pomada e tem que tomar remédio, né, por isso que eu tô até sonolento, deve ser o relaxante aqui. Então, de um modo geral, eu acredito aí que tudo quem dá o ritmo é a gente, mas não vai ser uma alteração no treinamento particular que vai fazer você não pertencer a determinada linhagem, né? Só que é o seguinte, até mesmo, né, em outros estilos que não foram tão influenciados, né, pelas escolas, né, de artes marciais japonesas, como tanto apontam o dedo de um modo geral para o Shotokan, né? Acontece isso muito com o Shotokan, né? A realidade é essa. Sensei Neri, Ah, você não soube não, né, João? Eu expliquei ontem, por isso que eu estava aqui. Ontem eu também fiz nesse esquema, assim, só que eu estava lá na minha sala. Porque eu tive uma distensão aqui, muscular, tendão, alguma coisa aconteceu aqui, eu estou tratando, né? Peguei umas dicas aí com o meu quiroprata, porque ir ao médico agora, piada, né? Boa noite aí, Sensei Sensei Nery. Então, as pessoas gostam de viver essa coisa, né? Eu lembro que eu conheci um Sensei que ele falava, não, a gente tem que se ligar, né? A raiz da coisa, cara. A gente tem que ter um mestre e que pode, de preferência, né, sabe? Eu quero aprender aquele cara a ter raiz. E eu ficava olhando aquilo, né? E eu falava, pô, mas é fogo, né? Tipo, o cara tem raiz tá aqui dentro, tá aqui dentro. O que você quer estudar, o que você quer fazer, né? Como você quer conduzir o teu treinamento. Hoje em dia nós temos acessos que o Sensei Benedito no passado não tinha, né? Tava até falando com o nosso amigo aí, o Buda, né? Que ele às vezes participa aqui, que é o Marcos. Ele é adepto de Shotokan, da JK, mas ele é mente aberta pra caramba. E ele também critica aquele modo da JKA mais, né, fechado. Ele estava até falando que o sensei dele falou que o que o Naka buscou, obrigado aí, sensei, o que o Naka buscou nas pesquisas dele foi para ele, e não para JKA, né, que aquilo era outra parada, quer dizer, ao invés da JKA incorporar, né, você não vê isso. E eu falei para ele, olha, infelizmente a JKA tem essa visão, né? Ela vende a visão de Nakayama como a visão de Funakoshi. Isso, para mim, na minha concepção, é errado. Entendeu? O estilo foi fundado sem Funakoshi querer. Tá? As coisas que eu vou falar aqui é muito forte, mas a verdade é essa. Sensei Funakoshi não quis fundar um estilo de karatê. Quem lê sabe. Sensei Funakoshi não era a favor, tá, do karatê como competição. Eu, particularmente, uma vez que já existe esses anos todos, né? E muita gente cresceu com isso, né? Até mesmo no aspecto marcial do karatê, né? O cara tem gente que se desenvolveu bem e não perdeu, né, a marcialidade. Ryukyu, Palheiros, seja bem-vindo. Então, vamos lá. Não criou estilo, não queria campeonato, tá? E o que a gente pratica hoje tem muito mais influência de Yoshitaka Funakoshi, o filho dele, Nakayama, Nishiyama, em diante. Não vou dizer tanto o Shigeru Igami, porque o Igami caiu para Shotokai, né? Criou uma outra coisa, mas, pô, sejamos sinceros. A gente pega os livros antigos de Shotokan, a gente vê a base lá muito mais curta, é muito mais Shorin-ryu, Shurite do que Shotokan que a gente pratica hoje. Então a JKA ou qualquer escola vender que o Shotokan que eles praticam é o de Funakoshi, mentira. Mentira. A gente pratica Nakayama em diante. Ah, mas o conhecimento do Sensei Nakayama veio do Sensei Funakoshi? Veio. Mas ele teve, né, o toque do Sensei Nakayama, né? Teve o tempo todo ali. E as escolas, aproveitando que o Ryukyu chegou, as escolas de Goju-Ryu também acabou havendo influências mil ali. Entendeu? Todas elas, assim como a do sensei aqui, Ryukyu, acreditam que defendem o Goju-Ryu de Miyagi, né?
E muitas delas podem ter tido influências dos mestres no decorrer do tempo. E as pessoas veem isso como uma coisa extremamente negativa, e é um processo humano. Entendeu? Existem lá em Okinawa mais uma escola de Goju-ryu, né? A Meibukan, aquela Okinawa Goju-ryu do Higaonna, né? E assim vai. A escola aí, provavelmente, eu não sei se é japonesa, do nosso amigo Ryukyu aí, né? Se é japonesa ou se é de Okinawa, mas a gente sabe, tem a Seigokan e KGA, tem muita linhagem, né? O Shorin-ryu também não é só uma escola, né? Tem a Shinshukan muito forte aqui no Brasil, mas tem outras, né? Então, a mesma coisa acontece com o Shitoryu, se eu não me engano, tem mais de uma escola, eu acho, né? Eu tenho a impressão que não é só uma. E assim vai, e as pessoas acham que isso é um crime, nossa, mudou. Cara, mas o que o Miyagi fez é um passo à frente do Higaonna. Então ele também foi um visionário na época dele. O que o Funakoshi fez, involuntariamente ou não, levando para o Japão, nasceu ali, entre o filho dele e os alunos, uma coisa nova. Né? E despreza-se muito o Shotokan nesse sentido, né? Acreditando-se aí que por ter distanciado essa coisa de segura, pega em músculo, aquela coisa bem do cara, né? Do combate de perto, que eu também trabalho bastante, assim, a importância disso, né? Eu debato isso aqui com vocês, meus amigos, e nesse trabalho que eu tenho ao longo do tempo, na internet, pois infelizmente aqui nas lives não se reúnem as pessoas de um modo geral que acompanham e gostam desse trabalho, né? Porque tem gente que gosta do trabalho, apoia, mas não é apoiar de divulgar, de estar aqui sempre, né? Infelizmente falta aquela união que a gente viu na rapaziada do Jiu-Jitsu, a gente não vê aqui, né? A gente não vê em trabalhos legais, salvo quem está aqui, o João, Sensei Fernando, Rodrigo, sabe, o Ryukyu sempre quando pode estar aqui, às vezes o rapaz lá, o Buda, né, que é o Marcos, sabe, Sensei Nery sempre quando pode estar aqui. Isso para mim é apoiar mais presente, de uma forma mais intensificada, entendeu? Isso é legal, porque às vezes eu tenho maior apoio, grandes palavras, tapinha nas costas, os caras me botam, sabe, em termos de conhecimento, atitude, mas não pegam e não partilham, sabe, e o trabalho só vai crescer assim, né? Claro que se crescer demais eu vou esquentar a cabeça, porque vai começar a gente mais educada, que gosta do trabalho, mas não gosta de papo filosófico, igual acontece com o Sensei Vinícius Antony. Às vezes aparecem umas pessoas grosseiras ali no trabalho do cara, eu falei, nossa senhora, tá desrespeitando o Sensei aí, cara, como é que pode? E ele, ou ele não leu, ou ele não lê, ou passa batido, até porque é muito difícil você ler tudo ali sozinho, né? Com a quantidade de pessoas que o acompanham. Mas essa crença, ela é uma coisa presente e é uma besteira, porque o karatê real, o sentido do karatê real, defendeu, bateu, pá, isso aqui tá aqui, ó, tá aqui na cabeça. Eu não preciso Okinawa. Claro que se eu for pro Japão e Okinawa vai aperfeiçoar. A mesma coisa que um japonês vem do Japão, vem aqui estudar capoeira. O contato que ele vai ter com a capoeira no Brasil é totalmente diferente do que ele teria no Japão. Mesma coisa, o contato que a gente tem com o karatê aqui é diferente do Japão e Okinawa. Mas a gente faz o que pode, né? Dentro desse faz o que pode, a gente estuda como pode, a gente corre atrás aí como pode, né? Mas essa crença de que eu tenho que ser aluno de determinada escola, determinado mestre, isso, de um modo geral, é ilusão. Porque é aquilo que eu e o Marcos lá, né? Que se apresenta aqui no perfil de Buda and Punkins, uma coisa assim. Nós estávamos falando, o karatê é um quebra-cabeça. Cada professor vai ter, né, uma ótica distinta, isso dentro do mesmo estilo, do mesmo sistema. Vamos supor o Shotokan aí. Dentro do Shotokan tem variadas concepções de aplicações e execuções, né? Então é uma riqueza que não pertenceu a um cara só, entendeu? Não é só de um dojo. Sensei, o trabalho que o senhor desenvolve é de excelência. Aprendo a cada dia que estou aqui na live. Gratidão. E eu que te agradeço aí, Sensei, pela sua atenção, porque também não adianta falar e não ter quem queira ouvir, né? Aí eu não divido conhecimento, eu não aprendo com vocês, né, se não tiver ninguém aqui. Então agradeço aí
de coração a cada um que está aqui, de um modo geral, né? Vocês veem que aqui a gente não está ganhando dinheiro de vocês, a gente está trocando ideia mesmo, né? É de coração. Acho que devemos beber em várias fontes, em vários professores. Exatamente, Sensei, eu acho que é isso aí que eu estou querendo dizer, entendeu? Sempre nesse trabalho, é tentar ver uma ótica mais profunda, né, do karatê, e não de siglas, como diz aí, né, o próprio Rodrigo, né, amigo meu aqui, que já estudou comigo lá com o nosso sensei, que as pessoas querem defender as siglas, né, ele, o próprio sensei Kleber Santos, né, do Shorin Ryu Shotokan, se não tá defendendo a minha sigla aí, não vou apoiar esse cara não, né, ou então igual aquele mestre, né, altamente graduado, que se deu Dan, ele se deu Dan também, tá, diz que eu sou picareta, porque estou mostrando um desenvolvimento diferenciado, né? Quer dizer, pensar fora da caixa, trazer esse desenvolvimento, chegar aqui e falar, gente, olha, vai lá no Sensei Vinícius Antony, dá uma olhada no trabalho dele, vê que o fulano de tal está fazendo, o ciclano. E se eu lutar pelo karatê, isso não é lutar com um modo egoísta. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero algum reconhecimento técnico, quero, mas eu tenho, em primeiro lugar, eu tenho que fazer por onde, né? Diante das circunstâncias, né, de como eu posso, né? E, acima de tudo, o karatê, né? Tem que lutar pela arte. E aqui o João está dizendo, Sensei, acho que a pessoa pode ter o direito de procurar um dojo decente. Mas se apegar a linhagens, assim como o senhor diz, é exagero. Aí o Sensei Nery botou isso aí, João. Exatamente, porque sabe o que acontece, João, Sensei Nery, Sensei Fernando, todo mundo que está aí, Kyorikyu. O que acontece é o seguinte, quando você se liga a uma pessoa, a um mestre, você tem a fidelidade com aquela escola, não tem problema nenhum. Fidelidade com aquele mestre, com aquela linhagem. Agora, o estudo pessoal, né, porque você não vai conseguir colocar na cabeça de todos os grandes mestres de karatê que a gente tem que estar unido, porque as concepções são muito distintas de um modo geral. Então não vai dar, né, para você estar, você querer que o seu professor enxergue o karatê como você enxerga, que ele aceite o Asai, que ele aceite o Taijikaze, o Kanazawa, o Nishiyama, o Naka. Não, ele vai, infelizmente, o mundo vem vindo assim há um bom tempo. Essa dependência de, sabe, você elege uma figura na sua vida e você tem que seguir cegamente aquele cara, e não importa se aquele cara, sabe, não tem expoentes que estão ali se expondo, você fica naquela coisa. Isso não é legal, né? Eu estava falando com o Marcos, inclusive, né, o Buda aí, ele não está aqui não, eu acho que ele não está, se está eu não vi entrar. E ele falou exatamente o que eu canso de falar. Primeiro que eu acho muito legal que ele acompanha o Sensei Vinícius Antony e me acompanha. Quer dizer, uma honra, né? Já vou definir, Rodrigo, ele está me perguntando aqui se eu posso definir, né? No meu conceito, o que seria essa fidelidade para com a escola. Já explico. Eu acho uma honra o Marcos, né, assim como outras pessoas, se dividirem, tipo assim, dá atenção ao Sensei Vinícius Antony, ao que ele fala, e coloca a mesma importância desse trabalho lado a lado, né? Porque nós temos uma diferença aí gritante de Dan, né? Mas que ele não vê isso, assim como também para mim isso não existe. Eu acho que o que importa é a aplicação, a vivência que você está buscando ali para você, né? Do que dando papel, né? Até porque no passado não havia isso, né? Então, ele estava falando, por exemplo, pô, Bruce Lee não deixou estilo nenhum. Porque se assim tivesse sido, e é o que eu falo, seria uma puta contradição. Pô, o cara queria uma mentalidade aberta, vai lá e o nego fica imitando o cara. E ele até falou, Sensei Adriano, seja bem-vindo, tô de molho ainda aqui. E aquela coisa, ele mesmo falou, o Marcos, né? Ô Sensei, se você abre uma escola, tá bem melhor que ontem, o Sensei, tá bem melhor. Tenho mantido esticado, claro que eu tô me movendo, né? Lavando uma louça aqui para ajudar a mulher, fazendo uma cama aí para não ficar tão jogado, mas tô tomando relaxante muscular, né? Aquele que tira dor também e tal, mas até que tá tudo bem, né?
passo a pomada, boto gelo. Tá indo, tá indo. Então ele falou pra mim, pô, sensei, se você abrir tua escola, vai ter uma porrada de gente querendo também te imitar. Né? Eu falei, pois é, mas pior que não é o caminho, né? Uma coisa é você trazer um programa que abra a mente. Olha, porra, usa mais o Cacutô, usa aqui mais o Tecubi, o Keitô. Vamos explorar igual nos outros estilos lá, né? Como eu incentivo. Outra coisa, as pessoas acharem que tem que seguir uma sequência criada por mim. Porque eu falei até com outro rapaz aí, esqueci o nome dele, lá no Facebook. Ele perguntou se eu tinha pensado em criar estilo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não quero. Não tenho grandeza para isso e não acho necessário criar estilo. Já é a segunda pessoa que me pergunta se eu tenho interesse. Um era lá do Sul, que ele virou, pô, você não tem vontade de abrir inventar um estilo teu, não? Aí vem pra cá pro Sul, não sei mais o que. Eu falei, não quero isso aí não. Entendeu? Nesse ponto eu tenho uma cabeça mais tradicionalista, não digo engessado, mas calcado na verdade. Né, que o meu sensei, o Rodrigo deve lembrar disso, a gente sempre acreditou, e ele também, que o karatê está pronto. Né? E o que eu percebo, até mais que o meu sensei, me permito, né, é que cada um tem uma expressão, né, e um modo de pensar. E às vezes esse modo de pensar colide com o teu professor. Entendeu? Aí é polêmico, né? É o próximo tema, inclusive, né? Que é pensar diferente do seu sensei é normal. Entendeu? E aí a gente deixa isso aí para outro capítulo, né? Mas é basicamente isso, entendeu? Você tem que... Ó, o Marcos aí. Ouça, Marcos. Passar uma tarde conversando hoje. Você tem que ver que não é seguir padrão. Sabe? O Assai trouxe um programa de treinamento para a escola dele. Normal, né? Mas acho que assim, o maior dos recados dele é você descobrir você mesmo na prática. Ainda que ele não tenha, talvez, nunca falado isso. Mas ele fez isso na prática. O Kanazawa também. Cada um mostrou uma coisa diferente. O Kaze lá, sabe, na França, foi desenvolvendo cada vez mais um karatê, né? Ele teve período dele de se dedicar a campeonatos, né, a treinar pessoas para isso, mas depois ele se focou muito no trabalho marcial. Né? Será que criar estilo não tem muito a ver com ego? Pode ser, né, João? Mas sabe o que acontece? Eu já parei para pensar. Não esqueci da tua pergunta não, tá, Rodrigo? Eu volto lá. Eu fico pensando que, sabe, às vezes existe essa questão do ego e existe essa questão também do indivíduo ficar de saco cheio de não ter quem o entenda, né? Quando você para pensar no Oyama, né, o Masutatsu Oyama, né, um coreano no Japão, tendo que se autoafirmar lá, brigar, lutar mesmo, né, de um modo geral, tudo. Não tinha como ele seguir só o Goju-Ryu, ou antes o Shotokan, que ele estudou também. Porque o cara pensava muito diferente, ele introduziu bastante as técnicas, né, de perna coreana, a bagagem de vida dele que ele queria colocar, né? Talvez ele tenha notado, né, Edvan, seja bem-vindo, Edvan. Boa tarde aí, quase boa noite. Talvez ele percebeu essa coisa da expressão pessoal de acordo com a bagagem que ele tinha, né? Que quando ele começa a estudar ali o Shotokan, ele já tinha uma bagagem de artes coreanas, né? Ele depois passa para o Goju-Ryu, ele se interessa muito mais pelo, né, Goju-Ryu, né? Treinou com Gogen Yamaguchi no Japão e tudo. E dizem que ele mais velho entendeu a cabeça do Funakoshi, né? Não sei se ele chegou a ir conversar com ele sobre isso, mas ele chegou até aula ali e tudo. Mas realmente, no caso dele específico, os combates foram necessários, né? Há um problema cultural grande ali entre japoneses, chineses e coreanos, né? Então ele teve que se autoafirmar no Japão. Ele adorava a cultura, ele não se identificava, mas ele era coreano, né? Então para ser discriminado era fácil, então para ele foi importante, né? Os 100 combates, né? Ler Musashi, buscar o caminho dele. E eu acho que ali nasceu uma, sabe, assim, em determinados casos, né? Então, no caso do Oyama, altamente graduado em Goju-Ryu, já tinha não sei até que nível de Dan, né? Ele estudou Shotokan, mas
de um modo geral, tinha uma bagagem muito legal, né? Então, acabou havendo a necessidade de uma criação de algo novo, uma resistência da parte dele, né? Não vejo como estrelismo, não. Agora, o Bruce Lee, por sua vez, não criou estilo para ninguém. Ele criou o jeito dele, não era formado em nada, não acreditava em formas definidas, ele não queria se ligar a escola nenhuma, criou um caminho. E é o que eu estava falando com vocês, que eu estava falando com o Marcos aqui de tarde. Que eu e ele, a gente tem a mesma conclusão. Pô, o cara não veio trazer estilo para ninguém. Então essa é uma puta contradição, pô, criar formas definidas, né? Eu até falei pro Marcos, pô, o indivíduo que pratica taekwondo, judô, karatê, né, mistura isso tudo aí. Se ele sabe fazer uma mistura inteligente, né, de cada arte, aquilo é Jeet Kune Do. Por quê? Porque o Jeet Kune Do não precisa ter só elemento de Wing Chun. Aquilo é uma bagagem do Bruce Lee. As pessoas acham que o Jeet Kune Do é uma coisa formada, e não era. Inclusive, se vocês leem sobre o Bruce Lee, vocês vão ver que ele se arrependeu até de ter batizado o nome. Entendeu? O Marcos estava até falando que ele fechou as escolas dele. Porque as pessoas estavam entendendo de forma errada. E isso é super possível de ser real. Porque, de fato, ele era um cara que estava mudando constantemente com o conhecimento dele, né? Então você vê isso, né? A idolatria, né? Quase que, como o Marcos falou para mim, quase que uma necessidade humana. Então, por exemplo, na SKF, tem gente que idolatra a Kanazawa. Também não é para tanto. Pô, o cara foi um puta karateca, para mim, um papa do Shotokan. O Asai, um mago do Shotokan. Os dois somam. Mas o Kaze lá na França, tá aí de Kaze, porra, veio antes desses dois. Acho que chegou a dar aula para eles. Porra, o cara também com a visão do cacete lá e tal. Por que eu não vou colher aquilo? Agora, no final das contas, nenhum de nós representa algo único. Nós temos uma linha central no sistema de uso, né? De adoção ali, de uso, mas temos o nosso estilo de ser com aquilo, entendeu? Então já começa daí, né? Que todo dito estilo tem dentro do estilo tem os adeptos, obviamente, que tem os seus próprios estilos. Por isso que eu prefiro realmente acreditar que a gente pratica sistemas, né? Um sistema, no caso Shotokan, o cara do Goju-Ryu, ele pratica o sistema, né? Goju-Ryu de uso do karatê em si. É como se o karatê fosse um e ele se dividisse, entendeu? Em vários. Eu vejo assim. Para mim é fácil de entender dessa forma. Mas não necessariamente o que a gente faz, o Funakoshi fazia. Não necessariamente o que o cara faz lá no Goju-Ryu, sabe? Sem tirar nem pôr, como o próprio Ryukyu estava me falando. Isso eu já sabia, né? A IKGA tem kata. Que o sensei Miyagi não fazia, era o kata da escola. Agora, eu não vejo isso como uma alteração, e sim como a arte viva está se movimentando. Aí você vê realmente lá o Gogen Yamaguchi fazendo, sabe, coisas maravilhosas que tem um fundamento ali com a raiz, mas a maioria não aceita, né? As pessoas têm essa necessidade, a qual eu não tenho, eu não condeno na pessoa ter, mas as pessoas têm a necessidade de acreditar. Voltou. As pessoas têm a determinada necessidade de acreditar, né, que o que elas praticam é intacto do fundador até hoje. Eu já falei, porra, o Hungá não é assim, o Wing Chun não é assim, né? Da Wing Chun pro Ipimã mudou muita coisa, porque a técnica começou a circular entre os homens. Caso de fato o Wing Chun tenha existido, né, como uma mulher fundadora do estilo, que aprendeu com uma monja e deu o jeito dela lá para criar o sistema, né, aquela coisa da linha central para proteger os seios, faz até um sentido ali, aquilo ali, né? O que é verdade, o que não é, eu não sei, né? Mas faz até um sentido realmente. Mas, deixa eu tentar voltar aqui no Rodrigo. Rodrigo me perguntou, pode definir, no seu conceito, o que seria a fidelidade para com a escola? Olha, Rodrigo, respondendo a pergunta, eu acho que fidelidade para com a escola é você ser fiel ao ensinamento daquela escola naquela escola, né? Representar o seu professor. Mas, na prática, sua individual é que entra a minha concepção, né? Tipo, eu não vou apresentar aqui só o que o Sensei Kung me ensinou.
Eu vou apresentar o que ele me ensinou, mesclado a outra concepção de outro mestre Shotokan, japonês, entendeu? Europeu, se o cara for realmente marcial. É o Shotokan em si, né? Claro que a marca mais forte dentro de você é a do teu professor, né? Representar ele, falar dele, isso é legal. Eu não pude mais fazer isso, eu não me senti tão à vontade, digamos assim. Não vou dizer que não pude, porque ele nunca reclamou. Mas como ele não abraçou esse trabalho na internet, porque tinha essa bandeira, né, globalizada do Shotokan, e um Shotokan que se permitia olhar para Okinawa, né, e não se prender só ao Japão, se permitia olhar para as raízes chinesas, talvez tenha sido radical demais, né, e o Sensei Kung não quis, né, talvez, e ele não exterioriza isso, né, é uma coisa que você vai sentindo, né. Então eu parei de falar, não, porque eu sou aluno, no início eu fazia muito isso, né? Então eu toquei meu trabalho por mim. Agora, para as pessoas pegarem isso e dizerem que eu dei um pontapé na bunda do meu mestre, que eu queria mesmo pegar a faixa preta para ser estrelinha, não custa, entendeu? O Bruce Lee foi até velho lá, até velho não, que ele morreu novo, mas ele foi até a fase adulta dele, né, que ele morre com os 32, lidando com o Ip Man. E as pessoas, não, o Ip Man ficou puto com ele. É o disse-me-disse de ex-companheiro de treino que não gostava dele, do jeito dele. Isso acontece comigo, o nego fala de mim lá na escola, entendeu? Dizendo que eu fico teorizando muita coisa aqui na internet, entendeu? É uma merda, né? Para não falar outra coisa. O Marcos, que é o Punk Buda aqui, disse, que eu já citei ele aqui hoje, né? Imagina se as artes fossem intactas desde o templo Shaolin até hoje. É impossível. Tudo flui e vai se adaptando aos tempos. E é saudável, não é, o Marcos? Sensei João Russo, seja bem-vindo. Então, quando a gente se liga só, por exemplo, o Sensei João deve saber disso, né? Ele é da SKI, muito mais atuante que eu. Eu sou filiado, não tenho frequentado. Frequentei um pouco do curso de instrutores, né? Só para ter um contato com o pessoal, com o programa da escola e tal. Conheci lá. Boa noite, Sensei. O Sensei Paulo Santos, né? Sabe muito de Karatê. Então, quanto o Sensei Kun, que era o meu Sensei, né? E Sensei João deve saber disso, né? Há uma determinada idolatria em cima do Kanazawa que também não precisa, né? Eu acho, volto a dizer, que ele foi um dos maiores karatecas Shotokan, né? Mas eu não vou ignorar um açaí da vida porque eu tô afiliado à SKI, pelo amor de Deus. A fluidez do açaí, né? O contato ali com as artes chinesas que ele teve, pô, eu olho aquilo e me identifico porque eu também tive. Então é fácil de eu entender o karatê com uma ótica fluida. Não é genialidade, não é querer pagar de mestrão, mas não é a minha experiência pessoal faz com que eu olhe o Kanazawa e fale, cara, eu entendo o que ele está querendo dizer. Não tenho a maestria dele, o domínio dele, obviamente, mas eu entendo essa ótica de a fluidez com que dá para fazer. E é o que eu tenho exercitado na minha expressão. Nem por isso quero ir lá aprender todos os kata para saber ser como ele. Não. Aprender o kata dele, assim como o Sensei Kanazawa, é cultura marcial. Entendeu? É a cultura marcial da coisa. Agora, não significa que eu quero ser uma cópia dele, né? A gente vê o André Bertel. O André Bertel pegou nitidamente o programa do Sensei Asai. Digamos que é um dos maiores legítimos alunos dele, né? Embora eu tenha visto um aí que eu esqueci, que é da JKS, que ele pegou muita postura do Sensei Asai, muito bonito, né? Mas, de uma certa forma, é você repetir a pessoa, né? Então, se eu falo do pessoal da JK, que é muito robótico, todo mundo pá, cara, que é uma coisa é o que né? Pá, pum, e outra coisa é ter vida, né? Você se expressar com vida. E às vezes você não vê isso ali, né? Na JK, né? Eles têm essa preocupação em manter um padrão na Kayama e tal, que como eu falei pro Sensei Marcos aí, porra, mas estão reproduzindo o Masahiko Tanaka, né? O Osaka, o próprio Nakayama, cadê eles? Cadê a expressão de cada um? Não tem às vezes, né? São magníficos ali no quadril, nisso, aquilo e tal, e
né, se veem muitas vezes obrigados a fazer as pesquisas que o Naka teve que fazer. Para fazer igual a Asai e o Kanazawa no passado fizeram, que deram um salto gigantesco tecnicamente, se sentiram melhor saindo, né? Porque o Asai falou para o Sensei Sorraku. O Sensei Sorraku falou para mim, em particular, pelo menos. Olha, conversando com o Sensei Asai, ele lamentava muito os amigos dele, japoneses, não entenderem o karatê como ele entendia, né? Todos têm a acrescentar, a somar de alguma maneira, está dizendo o Sensei João Ribeiro aqui, que é da SKIF. Exatamente. E aquilo, o Sensei João, a SKI tem um programa extenso, maravilhoso. É um Shotokan lá na frente, é um Shotokan amplo, né? E que estimula a fluidez. A escola é muito rica, né? Mas creio eu que né? Você, entre tantos outros adeptos do Shotokan, da linhagem do Kanazawa, não vamos saber nunca tão quanto foi passado para o Nobuaki, Sensei Nobuaki, filho dele. Então a gente tem que buscar, né? É saudável o adepto buscar, né, outras fontes, né? Eu, particularmente, ele está botando aqui, estudo todos os grandes mestres. Eu também. Eu estou aberto ao estudo do Karatê de um modo geral, Shotokan, e vejo no Goju-Ryu Shotokan, né? Vejo no Shito Shotokan, vejo no Kung Fu Shotokan. Eu vou vendo que tem tudo, vai depender da cabeça do indivíduo, né? Então, essa busca atrasa as pessoas, essa busca cega por essa coisa de, não, eu quero praticar o mesmo kata que o mestre fulano fazia lá em Okinawa. Para quê? Para quê? O negócio é você praticar, porque é como eu estava falando com o Sensei Marcos aí, né, o Punk Buda, a gente estava falando do Soto Deuke, né? Até falei também do Uchuke, né? Que ele falou da dificuldade de aplicação, mesmo em linha, defendendo um soco de linha reta, né? Com Soto Deuke, porque eu falo muito dessa defesa do centro. Obviamente com Tai Sabaki vai bem para você encaixar e nunca vai ser tão bonitinho quanto no nosso exercício em tempo real, que o pau tá comendo, que o cara tá vindo, pum, né? Nunca vai sair. É mais fácil realmente um Teozai Uke, né? Um Waiahai Shuke, Tenaga Shuke, né? Fica mais uma coisa natural. Tate, pá, pum. Tá. Mas não por isso não tem uma serventia você defender, tá? Aqui. Chudan, né? Pá, pum, pum, pum. Dá para fazer. Mas acho assim, o cara tem que estar consciente de que, na realidade, vai diferir do treinamento formar o Shotokan. Porque é o que estávamos falando. O Shotokan, ele foi muito influenciado, sim, pelos elementos do Aikido. Quando o Gozo Shioda deu aula dentro da JKA, quem não sabe da história, compre um livro Aikido Shugyo, do Sensei Gozo Shioda, também já falecido, aluno por 8 anos antes do falecimento lá, né, do Norei Ueshiba, né? Aluno direto dele, 8 anos antes da guerra, tá? Da Segunda Guerra. Na época que o Ueshiba ensinava o Aikido com cara de Aikijujutsu, com muito atemi ainda, né? Ele que falou, ó, 70% da luta é pancadaria, é atemi. Os outros 30% é que são as torções e assim vai. Tá aí o Sensei Fernando novamente para a gente tentar entrar nesse assunto, né, de Aikido. Mas é um fato, entendeu? O Aikido ele acabou influenciando muito essa coisa de Tai Sabaki, tanto é que quando o Sensei Kung esteve em 1986, que é a primeira vez que o Sensei Kanazawa esteve no Brasil, quem trouxe foi o Sensei Furusho, que era senpai do meu Sensei, tá? Porque apesar do meu Sensei ter sido o primeiro aluno do Sensei Benedito, para quem não sabe eu estou contando, os três se conheceram, Sensei Benedito, Sensei Kung e Sensei Furusho se conheceram na escola, né, de aviação, né, da aeronáutica, aqui no Rio de Janeiro, né? Sensei Benedito vinha em São Paulo, Sensei Kung era carioca mesmo, Sensei Furusho não sei se já era do Rio, mas ele chega ali já como faixa verde, tendo praticado com outro sensei. Conhece Sensei Benedito, começa a ser aluno dele. Benedito já chega aqui no Rio de Janeiro como faixa preta, né? Do Sagara, já com história para contar. Já tinha sido aluno de Akamine e tal.
Então eles eram militares e tudo, a vida segue, né? O Sensei Kung já era o primeiro aluno do Sensei Benedito, só que como o Sensei Furusho era verde, ele ficou de senpai, né? Os anos se passam, o Sensei Furusho abre sua escola e tudo ali no Estácio, traz Sensei Kanazawa para cá, né? Nisso, o Sensei Benedito já tinha estado no Japão, treinado um tempo na JK da época, né? E tinha visto aulas do Kanazawa, que enchia, era disputada a aula, e que ele nunca tinha visto um cara naquele nível técnico, né? Ele ficou, sabe, abismado assim. Ele chega e fala isso tudo para Sensei Kung, que por sua vez fica curioso e tal, e tempo passa, Sensei Furusho consegue agendar uma vinda, né? Já nessa altura, Sensei Kanazawa já fundou a sua própria escola, a SKIF. Sensei Furusho consegue trazer, né? E aí, ambos, né? Tanto Sensei Benedito quanto Sensei Kung trabalhavam no aeroporto, né? Receberam ele. E quer dizer, acho que o Sensei Kung trabalhava no aeroporto e os dois eram militares, né? E ele fala, pô, recebe ele lá e tudo pra mim. Ele recebe. E aí o Sensei Benedito fala pra ele, tu lembra daquele cara que eu te falei? Que eu nunca tinha visto igual, que a aula dele enchia? Pois é, o Furusho tá trazendo aí. Recebe ele, cola nele, pega o programa de treinamento dele. Foi o que aconteceu. Inclusive o Sensei Kanazawa queria aprender a dar tiro, né? Atirar. Ele, como militar, ensinou, né? Até porque o Sensei era sniper, né? Na aeronáutica. Ensinou para ele. Foi uma coisa muito legal, foi uma troca. E ele ficou louco, que foi a oportunidade, né? De, porra, um dos melhores caras do karatê do mundo, né? O karatê japonês, com aquela puta bagagem e visão, né? E ele fez ali, em 1986, esse, né? Intensivão ali com o Sensei Kanazawa. Obviamente, como o Sensei Furusho pegou o programa de um modo oficial, mesmo o Sensei Kung não tendo oficializado ali, formalizado uma filiação, eles eram muito amigos desde jovens, né? Eles eram estudantes de karatê juntos, militares juntos. Então o Sensei Furusho provavelmente deve ter ajudado muito, né, na fixação do programa do Sensei Kanazawa, que é grande, programa de treinamento. E assim foi, né? Saudoso Sensei Furusho, tive o prazer de conhecer e conviver um pouco com ele. Gente fina, né? Eu conheci ele num campeonato. É muito interessante, eu fui... a minha irmã foi vizinha dele de prédio. Eu vi assim uma vez, já tive no dojo desse sensei aí. Acho que é o Sensei Furusho, mas eu não era nem praticante ainda. Eu tinha ido visitar o dojo Furusho, né? Na época do catálogo, Teruo Furusho, eu tava lá. Falei, cara, um japonês ali no Estácio, eu vou lá ver. Aí fui lá ver. Anos depois fui ser aluno, né? Da mesma linhagem. Quer dizer, quando tem que ser, né? Então o karatê estava no destino mesmo, de alguma forma, né? Mesmo que eu seja diferente aí, há quem diga que eu seja um karateca diferenciado, né? Mas estava no destino de estudar o karatê. Então, porra, é maravilhosa a escola do Sensei Kanazawa. Mas nem mesmo o Sensei Kung esqueceu os ensinamentos do Sensei Sagara, né? De um modo geral. Então, ele, quando foi fazer comitê com o Sensei Kanazawa, nesse período de 86, aqui no Rio de Janeiro, que ele ficou um mês colado no Sensei Kanazawa, ele falou que ele não via Sensei Kanazawa no comitê. Rapidinho ele estava atrás, pum, golpeando o Sensei Kung. E olha que o Sensei Kung era bom de porrada pra caramba, não conseguia acertar. Entendeu? Então esse Tai Sabaki, né, no Shotokan foi muito apurado. Eu estava até falando com o Sensei Marcos aí, né, o Buda, Punk Buda, que está aqui conosco, e é uma verdade. Agora, nem por isso que a gente não vai reviver ali o Karatê Shotokan de perto, pega aqui, pega ali, tem que fazer. Torce uma perna, pega, bate na perna, aquela coisa para combate, né, de perto, né. Sensei Fernando, fantástica a escola do Sensei Kanazawa. Assim como a do Asai e do Kaze, também são maravilhosas. Agora, a concepção do Shotokan pode ser variada, né? Como do Chorin também, né? Temos aí o Sensei Kleber Santos,
faz um trabalho, porra, muito legal com o Shorin Ryu, né? Tendo aí reconhecimento de mestres de São Paulo, sabe? Tipo, pô, você é muito bom e tal, entre outros desse estilo. E, de um modo geral, a gente quer a eficiência. A gente quer chegar no entendimento da raiz, né, da eficiência daquilo, para que aquilo se materialize. Mas é como estávamos falando eu e o Sensei Marcos aí. O cara ele é um grande quebra-cabeça. O Sensei Vinícius Antônio trabalha uma parte, eu trabalho outra, né? Outros Sensei Shotokan trabalham outras partes. E assim vai. E infelizmente a velha guarda do tradicional não nos apoia. E infelizmente nem entre nós há apoio. Nem naqueles que pensam fora da caixa. Por mim haveria, mas eu não vou ficar fazendo propaganda de pessoas, salvo o Sensei Vinícius Antônio, que é um cara muito público, né? Eu falo, cara, o cara é bom. Vamos lá também ver o que ele tem para dizer, né? Ainda que ele passe uma concepção ali que eu ou qualquer outra pessoa em algum ponto não concorde, o trabalho como um todo é bom. Então vamos lá colher também, né? E combate de perto a Sairyu. O Sensei Fernando, mas o Kanazawa também seria, é porque ele não explorou isso. A bagagem desses caras é toda, né? Só que aquilo que eu falei pro Sensei Marcos aí, o Buda, né? Punk Buda, esses caras não passam o pulo do gato. Entendeu? Por exemplo, se eu estiver ali semanalmente na aula do Sensei Paulo Santos, eu não acredito que ele vai passar metade do que me passou Sensei Kung. Entende como acontece? Tipo, nem todo mundo passa o conhecimento, então tem que catar, tem que beber na fonte. Aqui, ali, é um grande quebra-cabeça, sabe? Então o Nobuaki, filho do Kanazawa, aprendeu muito mais, né, do veneno da coisa do que os alunos. Tanto que o curso que ele veio dar foi excelente. Eu não consegui ir, eu estava com problema na época de dente. Foi excelente, mas o curso que ele deu para os instrutores, eu não sei se o Sensei João Ribeiro foi melhor ainda. Quem é lá também de dentro me falou, olha, o curso dele foi... Entendeu? Só que pelo que me falaram, Sensei Fernando, o que ele passou, Sensei Kung me passava. A visão bem marcial. Porque o rapaz que foi lá, ele é filiado, né? Ele falou, olha, pô, nunca vi uma aula tão marcial. Eu falei, cara, me desculpa, mas eu sempre vi uma aula de karatê bem marcial. Mesmo que tivesse a coisa de defende, entra, sai, tinha uma concepção bem marcial. Se assim não fosse, né? Isso mesclado à concepção que eu tinha em casa, né? Tipo, cara, meu pai virava e falava, acho marcial é uma coisa para a realidade. Um profissional, ele vai saber onde vai bater, né? Para machucar mesmo, para quebrar, né? Tem aquela velha concepção. Quebra para não desmaiar o cara, desmaia para não matar, né? Você tem um passo a passo ali, né? E de um modo geral, isso me acrescentou, sabe? Isso não significa que eu sou melhor que ninguém que esteja aqui, nem em lugar nenhum, né? Até porque eu não acredito nisso, eu não acredito em melhor, né? Melhor. Eu acho que no momento tal eu estou mais concentrado, eu vou render mais que alguém, né? Aquele é meu dia. E nessa a gente morre no combate real, né? Porque a gente tem que estar sempre buscando falhar o menos possível, né? Mas se a gente parar para pensar, esses senseis que a gente gosta, Kanazawa, Asai, Kaze, Yahara, todos eles que são referências para nós, se a gente meditar a respeito, eles quiseram se aproximar o máximo possível dos grandes mestres do passado, da ilha de Okinawa, né? E do próprio Japão, porque eles são japoneses, né? Cassiano, ou seja muito bem-vindo, boa tarde, boa noite já, né? Mas será que eles se importavam em querer praticar o mesmo kata lá do passado? Para que tanta originalidade? Para que tanto receio de coisas que vieram depois? Para que essa ânsia de, não, eu sei que eu pratico o estilo puro da família? Isso não existe, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar em funcionalidade, né? E não me decepciona saber que eu pratico algo que tem várias interferências de grandes mestres e não é puro de Funakoshi.
não é puro do Kanazawa, não é puro de Asai, não é puro de ninguém, né? Então, por exemplo, lá no Wing Chun, o pessoal que pratica o Wing Chun fala, olha, o Dan Leung era um cara que era pancadaria na rua, se testava muito com o Wing Chun dele lá e tal, Era diferente de outras linhas. O Shifu Moyat, né? Que se fundou a Moyat Wing Chun, né? Que é o Wing Chun e Wing Chun é a mesma coisa, é a pronúncia que é diferente, né? É que o Wing Chun é mais vulgar, digamos assim, foi bem mais divulgado pelo próprio Bruce Lee, assim. Era diferente, era um cara a mais, vivia a vida dele, muito técnico, muito bom na coisa. Nenhum deles era falsificado, né? E todos tiveram contato com o Ip Man, né? E teve gente que não teve contato com o Ip Man e diz que é autêntico o Wing Chun. Cara, pode ser que não. Né? Hoje em dia, por exemplo, se você vir de lá para cá, dentro lá do Wing Chun, o Dan Leung, ele treina, o pessoal bota boxe e treina com o pessoal de boxe, o Wing Chun, pum, e aí? Como é que fica? Será que tá puro? O cara, de repente, vai lá ensinar, né, aquelas técnicas de um modo geral, né, do Wing Chun, né, e tudo, mas, né, no Taolu, né, na forma ali do Wing Chun, tá. Mas na hora de lutar, ele já pegou influências de como lutar com boxe, como lutar com ele e tal. É disso que a gente precisa, né? A gente vivendo aqui no Brasil, a realidade é outra, de um modo geral, né? Então, se a gente não pega o nosso estilo clássico, né, dito tradicional, e traz para a nossa realidade, esse tradicional vai pelo ralo, porque ele vai perder o contato com a realidade. Então, não quero, saber que eu pratico puramente aquele Shotokan de Funakoshi, ou se eu fosse puramente Goju Ryu, que o mestre Miyagi praticava exatamente esse movimento. Porque o que importa é o que você treina ser realmente funcional diante das circunstâncias que aparecem na nossa frente. Mais do que se ligar em tradição, tem que ser na funcionalidade, né? E não precisamos misturar estilos, praticar só o que é moderno para haver uma funcionalidade, para encontrar, né? Eu acredito que todo estilo tradicional, usado de maneira inteligente, vai ser funcional. Isso aí vai depender do adepto. E voltamos à frase. Depende do lutador e não da arte marcial que pratica, né? Então essa concepção que eu queria deixar aqui, que é a minha concepção, né? Claro que qualquer pessoa pode discordar, pode debater e tal. Eu vou sempre defender o porquê que eu acredito nisso, naquilo, né? Todo o debate, discussão, né, que leve aí uma coisa de respeito sempre acrescenta, né? Alguém pode falar alguma coisa que eu possa vir discordar, mas falo, fulano falou isso, aquilo e realmente tal. Temos que fluir com o movimento e nos encontrarmos a nossa expressão pessoal. Exatamente. Eu acho que é basicamente isso, entendeu? Um chutou o chi, vai ser sempre um chutou o chi, né? Cortando para cá, vindo de cima, de baixo, né? Acertando lá embaixo. Tetsui também para cá. Uma quebra de junto. O Marcos estava, né, me perguntando do Kumiuchi, né? Eu falei, realmente não gravei nada de Kumiuchi no chão, porque não tem como mostrar sozinho, né? Mas essas técnicas todas de junta, né? Cotovelo, tudo que você vem catar de um modo geral, você usa no solo. O que você não pode deixar é que o cara pegue nenhum dos seus braços, né? Porque é aquilo, né? Pegou uma ponta, meu filho, ferrou. Ele vai querer dominar, né? Então você tem como usar. Você segura um braço, puxa para baixo, bate cotovelo, garganta, né? Pega a garganta, né? A traqueia aqui, ó, seja aqui assim, puxa, entendeu? Tá por baixo, não deixa pegar teu braço, vai batendo. Tem muita coisa, muito detalhe, né? De sobrevivência mesmo ali, pum, né? É mais difícil, né? De mostrar aqui sozinho. Mas é basicamente isso. Eu queria agradecer a cada um aí, porque infelizmente está acabando. Se eu conseguir realmente gravar essa live aqui, né? Eu boto aí, né? Vai ficar 24 horas. Se o Instagram me der um recurso de gravar, eu boto no YouTube e aviso